Josué capítulo 5, versículo 2. Naquela ocasião, o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra, circunde os israelitas. Josué fez facas de pedra e circuncidou os israelitas em Gibeate Aralote. Ele fez isso porque todos os homens aptos para a guerra morreram no deserto, depois de terem saído do Egito. Todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas todos os que nasceram no deserto, no caminho depois da saída do Egito, não passaram pela circuncisão. Os israelitas andaram 40 anos pelo deserto, até que todos os guerreiros que tinham saído do Egito morressem, visto que não tinham obedecido ao Senhor, pois o Senhor lhes havia jurado que não veriam a terra que prometera aos seus antepassados, que nos daria a terra onde há leite e mel com fartura. Assim, em lugar deles colocou os seus filhos, e estes foram os que Josué circuncidou. Ainda estavam incircuncisos, porque não tinham sido circuncidados durante a viagem. E depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estavam, no acampamento, até se recuperarem. Então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso, até hoje, o lugar se chama Gilgal. Hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Pai, no nome de Jesus, fala aos nossos corações, ó Deus. Leva a nossa mente cativa, Senhor, até a sala do trono. Que todo pensamento que não provém do Senhor seja repreendido. Que toda voz contrária seja amarrada neste lugar. Eu quero, como o apóstolo João, me diminuir para que tu cresças neste lugar. Sou apenas um servo, Senhor, nas tuas mãos. Estou à mercê da tua disposição, da tua graça. Usa-me nesta noite para que o teu nome neste culto seja totalmente glorificado, Senhor. Que ninguém saia daqui da mesma maneira que entrou, Senhor. Que esse não seja mais um domingo, mas que seja o último domingo que vai fazer a nossa vida dar uma arrancada para 2020, Pai. É o que eu te peço, junto com a tua igreja, eu te agradeço, em nome de Jesus, que todos digam. Antes de você sentar, você pode dizer para quem está do seu lado assim: olha, resolva as suas pendências. Você pode tomar o seu assento. E o tema da nossa mensagem nesta noite é resolvendo as pendências. Para que eu tenho que resolver pendência? Para que em 2020 você possa tomar posse da promessa. Queridos, essa semana, com muita tristeza no nosso coração, nós fomos em 2 velórios. Um de uma irmã aqui da igreja, a irmã Gisele, que há alguns anos estava lutando com o câncer, e veio a falecer na quarta-feira de Natal, e nós fomos, na quinta-feira ao seu velório, poder prestar solidariedade à família, e saímos de lá, fomos resolver algumas coisas, e meu celular descarregou, e quando eu cheguei em casa, eu botei ele para carregar, em certa hora já da noite, fui ligar ele novamente, e aí eu recebo uma outra notícia. A irmã Maria Rosa, esposa do pastor Francisco. O pastor Francisco, ele já pregou aqui, logo no início que nós inauguramos, depois nós perdemos o contato, e nós chegamos a trabalhar junto lá em Praça Seca. E o interessante é que todas essas 2 pessoas, tanto Gisele quanto a irmã Maria, eram pessoas que sempre liberavam uma palavra de motivação. Eu falei lá na quinta-feira para o esposo da Gisele, que Gisele muitas vezes era que precisava de uma palavra de ânimo, e ela acabava animando a gente: não, eu vou sair dessa, não, eu vou melhorar. E foram 22 anos lutando com o câncer. E no enterro, lá na sexta-feira, da esposa do pastor Francisco, eu falei com ele, falei com o Juan, neto, que era considerado filho. Eu falei: olha, o que fica para mim da irmã Maria são as lembranças e as brincadeiras. Ela chegava na igreja lá em Praça Seca, queridos, e
Ia logo para a cantina, tem alguma coisa para fazer? Não, aqui não. Ela não tinha nada para fazer na cantina, ela ia para o banheiro. Se o banheiro já estivesse limpo, ela ia varrer a frente da igreja. E o interessante é que a irmã Maria, ela conseguia fazer dos momentos ruins na vida das pessoas um momento de alegria. E talvez você esteja falando, pastor, por que o senhor está falando isso? Porque isso aqui tem tudo a ver com a mensagem. Eu estou falando isso porque quando eu saí do velório na sexta-feira, lá da irmã Maria, tanto Gisele quanto a irmã Maria, deixa eu dizer uma coisa, aprove o Senhor recolhê-las. A morte para a gente é algo assim meio esquisito, né, irmãos? Porque a gente fica triste, mas na verdade Paulo diz que, olha, o viver ou morrer com Cristo é lucro. E eu falava para a pastora Cláudia, quando nós saímos na sexta-feira, eu dizia uma coisa para ela, olha, a vida é um sopro. Se você entrar ali no meu gabinete, você vai ver um planejamento anual de 2020, mas eu posso garantir para você que eu vou cumprir tudo aquilo lá? Deixa eu dizer uma coisa para você. Você crê que a vida é curta? O que eu quero dizer para isso, irmãos, eu tenho visto certas pessoas, e essa mensagem nasceu desses 2 momentos tristes. Muita gente com picuinha. Deixa eu dizer uma coisa, eu e você, assim como Gisele e irmã Maria, estavam numa fila, a senha dela chegou. Um dia a minha senha e a sua vai chegar. Você pode me garantir que você estará aqui amanhã? Você consegue ter essa certeza? E você vai entender, queridos, o que Deus quer de você nessa noite. Filho, resolva as suas pendências, para que em 2020 você tenha coisas diferentes na sua vida. Os filhos de Israel estavam ansiosos para conquistar a terra na qual ouviam falar desde que nasceram. Haviam atravessado milagrosamente o Jordão, pisavam pela primeira vez em Canaã. 40 anos de jornada pelo deserto, acreditando numa promessa que agora ficava para trás diante da possibilidade de finalmente se estabelecerem na terra que nós lemos aqui, que emana leite e mel. No entanto, o Senhor mandou-os parar em Gilgal, e eles não poderiam entrar na terra prometida e verem as promessas se cumprir, enquanto uma pendência não fosse resolvida. Na aliança que Deus fizera com Abraão, do qual derivava a promessa de Canaã para aquela geração, haviam critérios a serem observados, e um deles era a circuncisão. Todo homem deveria ter a pele do prepúcio cortada com marca da aliança. Porém, os israelitas que nasceram no deserto não haviam passado por esse processo. Por descuido de seus pais, eles traziam uma pendência com Deus. E enquanto ela não fosse resolvida, não haveria a liberação para a conquista da terra. Enquanto aquela pendência não fosse resolvida, Canaã ficaria apenas como um sonho. E aqueles foram dias de dor e conserto. Todos os homens de uma nação inteira tiveram a sua carne cortada e sangraram. Só que depois estavam curados. Depois que estavam curados é que Deus os abençoou para avançarem em sua conquista, fazendo cair diante deles as muralhas de Jericó. Eu quero chamar a sua atenção para algo nessa noite muito importante, que você guarde isso com você. Pendências podem nos impedir de avançar para o melhor de Deus. Tem gente que não está vivendo o melhor de Deus, tem gente que está terminando o ano da conquista, não conquistando por causa de pendências. Aquilo que vamos procrastinando pode se tornar grande empecilho
para tomarmos posse da nossa herança, ainda que haja chegado o tempo. Você consegue entender? Aquilo que você vai procrastinando pode estar sendo um empecilho para que você tome posse da herança. Pode ter até chegado o tempo, mas você está atrapalhando. Nós estamos prestes, irmãos, a entrar num novo ano. Nós estamos prestes a entrar, numa nova década. E eu não tenho dúvida, porque isso nesses dias vem queimando o meu coração, eu não tenho dúvida que 2020 vem carregado de um sentido profético. Eu não tenho dúvidas, irmãos, que 2020, queira o diabo ou não, será o ano do crescimento. Muitas das promessas que ele tem para nós estão represadas para esse tempo de grande prosperidade na nossa vida, na nossa família e em ministério. Eu estou realmente, queridos, com muita expectativa naquilo que Deus vai fazer em 2020. Creia numa coisa, queridos, 2020, transbordaremos para a direita, transbordaremos para a esquerda, e a sua descendência possuirá as nações. 2020 será um ano de crescimento espiritual, 2020 será um ano de crescimento numérico, 2020 será um crescimento econômico, 2020 o número de pessoas salvas na sua casa pela fé vai aumentar. Eu creio que 2020, queridos, Deus vai nos levar a um patamar onde ninguém imaginava que nós iríamos chegar. Você crê nisso? No ano do crescimento, Deus vai levar você a um outro nível. Só quem vai a um outro nível, diga glória a Deus. Mas antes, precisamos resolver as pendências. Hoje você veio aqui porque Deus quer falar com você. Que você tem que resolver pendências. Senão nada vai mudar na sua vida. Você vai entrar num novo ano. Mas a vida será a mesma. Hoje é uma noite em que, se você quiser avançar, se você quiser crescer na vida, você vai ter que pedir ajuda ao Espírito Santo, para que antes de você ir embora, ele te ajude a liberar perdão. Hoje, Deus me trouxe aqui, nesse último domingo dessa década, para te dizer, resolva as suas pendências. Pois, irmãos, resolvendo suas pendências, creia, isso é profético, os céus vão liberar bênçãos sobre a sua vida. A bênção que você precisa vai ser liberada. Irmãos, na caminhada com Deus, não basta virar a página do calendário e começar um novo tempo. É preciso fechar as brechas, remover as ervas daninhas, sinalizar com fidelidade, irmãos, pois ele vai colocar sobre o muito aquele que foi fiel no pouco. Leve a sério, queridos, o que nós estamos dizendo nessa noite. Use esses últimos dias de 2019 para se deter em Gilgal e resolver com Deus o que você foi deixando para depois. Depois eu resolvo isso aqui. Ou que nunca, quem sabe nunca, você conseguiu resolver. Isso pode ser, irmãos, argumento que está bloqueando a sua bênção. Não adianta você achar que vai ter um crescimento financeiro em 2020 se você não resolver suas pendências financeiras com Deus. Foi infiel nos dízimos, roubando ao Senhor. Faça as contas, irmãos, do que deve a Ele e resolva tudo logo. No Antigo Testamento, quando alguém retinha o dízimo para acertar-se com Deus, precisava entregá-lo e acrescentar uma oferta de resgate. Você pode ler isso lá em Levítico 27, 30 e 32. Quando alguém deixava de dar o dízimo, ele tinha que dar uma outra oferta para resgatar aquilo. Não entre, queridos, em 2020, no ano do crescimento, com a sua vida nas mãos do devorador.
Malaquias 3, 8 a 11 diz: roubarás, pois, o homem a Deus? Em que nós te roubamos? Aí Deus, nos dízimos e nas ofertas. E ele diz: provai-me nisso, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medida, e por vossa causa, eu, só Deus, tem poder de repreender o devorador. Ele diz: eu repreenderei o devorador. Se você quer um ano diferente na sua vida financeira, resolva suas pendências com Deus. E agora eu quero ir para uma outra pendência. As pendências de relacionamento. Elas também podem tirar o direito da nossa herança. A Bíblia diz que Jacó, ele enganou seu irmão Esaú, afastou-se da sua família, e durante mais de 20 anos, Jacó tentou prosperar, mas ele estava sempre sendo enganado, perdendo parte das suas conquistas, até que ele decidiu reconstruir as pontes quebradas, voltando para reatar e ressarcir os danos que ele causou ao seu irmão. Só a partir daí, realmente, ele teve as promessas de Deus liberadas sobre a sua vida. Eu quero dizer uma coisa para você, e é algo muito sério: enquanto não houver perdão, não há bênção sobre a sua vida. Que é isso, pastor? Eu vou te mostrar alguns textos, vamos para a Bíblia daqui a pouquinho. A falta de perdão retém as promessas no céu. A falta de perdão trava as bênçãos no céu. Não adianta, presta atenção, não adianta planejar 2020, não adianta fazer planos e projetos se você não resolver as pendências de 2019. Deus disse: olha, fica em Gilgal até resolver essa pendência que vocês têm comigo. Para o povo entrar em Canaã, primeiro teve que resolver uma pendência. Você pode até sonhar com um 2020 muito melhor que 2019, mas se você não resolver as suas pendências, 2020 será a mesma coisa que 2019 ou será pior. Você pode ter recebido uma palavra profética, você pode estar debaixo de uma promessa. Aquele povo estava debaixo de uma promessa lá para Abraão, que eles alcançariam a terra que emanava leite e mel. Mas enquanto você não resolver suas pendências, você ficará travado, sua vida ficará travada, sua vida não vai andar. Você tem um relacionamento quebrado na sua família, você tem que resolver. Você está com um relacionamento quebrado dentro da casa de Deus. Há alguém que você não consegue olhar olho no olho? Existe alguém que você não consegue olhar olho no olho? Quantos gostam de ser abençoado? Vou perguntar de novo, quem gosta de ser abençoado? Ninguém vai ser abençoado se não tiver confronto. Esse último domingo é para confrontar a sua vida, para liberar o que Deus tem para 2020. Existe alguém que você não consegue olhar olho no olho? Conserte isso urgentemente, caso contrário, nem as suas ofertas serão aceitas, nem seus pecados serão perdoados diante de Deus. Abra sua Bíblia em Mateus, e aí você vai ver o que Jesus está falando. Mateus capítulo 5. E às vezes tem pessoas que não entendem: pastor, eu dou dízimo, pastor, eu dou oferta. E as coisas não estão funcionando, o que está havendo? Nós vamos ler dois textos, e eu vou pedir para você deixar a Bíblia aberta em Mateus, que eu vou voltar daqui a pouquinho aqui. Eu quero andar rápido por causa do nosso batismo. Mateus capítulo 5, versículo 23. Aqui era Jesus, não foi Pedro, não foi Paulo, não foi Tiago, não foi nenhum discípulo, foi Jesus falando. Portanto, se você tiver apresentado a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com o seu, e depois volte e apresente a sua. Jesus estava falando: meu filho, não adianta você vir trazer a oferta que está com o coração todo magoado, ressentido.
Jesus estava falando, não, primeiro você vai deixar a sua oferta, depois você vai lá e vai se reconciliar. Olha o que diz agora o capítulo 6, versículo 14. Irmãos, esse versículo aqui é pancada de papai. Pois, se perdoarem as suas ofensas uns aos outros, o Pai Celestial também lhes... Mas, aí tem um mais... Mas, se não perdoares uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoarás. Como vai ter salvação? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Já pensou em entrar no novo ano cheio de culpa? Com suas bênçãos bloqueadas, sem poder desfrutar delas? Você já pensou entrar em mais um ano e tudo está parado, o céu está trancado, o céu está cerrado? Jesus está dizendo, se você não perdoar, o vosso Pai Celeste também não vai te perdoar. Faça, queridos, uma reavaliação em tudo. Dívidas que foram esquecidas, pecados que não foram confessados, mentiras, calúnias não retratadas, ministérios que não foram exercidos. Não pensa, irmãos, que o tempo apaga essas coisas. Não apaga, não. Não se retratou, não se consertou. Está achando que o tempo vai apagar isso? Não apaga, não. Deus, Ele é um justo juiz. É melhor parar em Gilgal e passar pela dor do conserto do que entrar em 2020 carregando pendências e ser impedido de conquistar Canaã que o Senhor prometeu a você. Jesus está dizendo algo aqui muito sério. Olha, portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Jesus estava falando que um coração puro era mais importante do que a oferta naquele momento. A reconciliação não é algo a ser praticado somente entre nós e Deus, mas também para com os nossos irmãos. Irmãos, por que eu trouxe o exemplo, né? Ou melhor, por que eu falei dessas duas irmãs amadas e queridas que hoje estão nos seios de Abraão? É para que você entenda, queridos, que a vida é um sopro. Imagina você morrer com o coração cheio de mágoa, cheio de ressentimento, sonhando com 2020 e cheio de pendência. Reconhecemos, irmãos, que a semelhança da cruz também temos duas linhas do fluir de reconciliação. A vertical, o homem com Deus. A horizontal, entre os homens. O mesmo perdão que recebemos de Deus deve ser praticado para com os nossos semelhantes. Quando Jesus, aqui nesse Mateus 6, ele está orando, a oração, ensinando a oração do Pai Nosso, ele fala assim, olha, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Isso é uma realidade na sua vida, você tem perdoado os seus devedores. Não estou falando de dívida financeira, todo aquele que te causa mal, que te fere, é um devedor. Quem não perdoa, Jesus está dizendo que não é perdoado. Ou perdão, ou a falta dele, faz muita diferença na vida de alguém. A reconciliação horizontal determina-se a vertical que recebemos de Deus. Presta atenção, a reconciliação horizontal determina se a vertical que recebemos de Deus vai permanecer ou não na sua vida. A palavra de Deus é clara quanto ao fato de se não perdoarmos a quem nos ofende, então Deus também não nos perdoará. Foi Jesus Cristo que afirmou isso aqui na oração do Pai Nosso. Vosso Pai Celestial não vos perdoará. Deus tem nos dado o seu perdão, irmãos, gratuitamente. E outra coisa, Deus tem nos dado o seu perdão gratuitamente, e eu vou te dizer algo muito importante, sem que merecêssemos, Ele nos perdoa.
E sabe o que Deus espera? Que nós usemos do mesmo espírito misericordioso com quem nos ofende. Eu vou repetir isso para você. Deus nos perdoa sem que merecêssemos. Você está entendendo? Diga amém. E Deus espera que você haja da mesma maneira. Eu vou apertar. Se fluirmos com o Pai Celestial no mesmo espírito perdoador, permanecemos, irmãos, na reconciliação alcançada por Jesus. Agora, se nós negamos perdoar, interrompemos o fluxo da graça de Deus em nossa vida e a nossa reconciliação vertical é comprometida pela ausência da horizontal. Cristo também nos advertiu com clareza sobre isso, irmãos, em uma das suas parábolas. E às vezes, não, pastor, ele não merece o meu perdão. Palma para você, e você merece o perdão de Deus. Se ele nos perdoa sem merecer, querido. Mateus capítulo 18. Versículo 23. Pula aí uns livros à frente. Por isso disse Jesus, o reino dos céus é semelhante, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo implorou-se diante dele, o servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele e cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu e encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e lhe implorou: tenha paciência comigo e lhe pagarei. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o seu servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter sido misericordioso, você não deveria ter sido misericordioso do seu conservo, como eu tive de você. Ele disse: olha, você tinha que ter misericórdia dele. E, irado, o seu senhor entregou aos torturadores. Tem uma outra versão que diz aos verdugos, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu. O significado dessa ilustração dada por Jesus, irmãos, ela é muito forte. Nós temos um rei e dois tipos de devedores. E se a palavra ilustra o reino de Deus, então a figura do rei, o próprio Deus. O primeiro devedor tinha uma dívida impagável, enquanto que a do segundo, ela estava ao seu alcance. E não há como comparar a dívida de cada um. O primeiro devia 10.000 talentos. A dívida do primeiro. 10.000 talentos era equivalente a 200.000 dias de trabalho. 200.000 dias de trabalho. Enquanto que o segundo devia apenas 100 denários. O outro servo era equivalente a apenas 100 dias de trabalho. Um devia 200.000 dias de trabalho e outro apenas 100 dias de trabalho. Essa é a diferença, essa diferença releva a dimensão da dívida que cada um de nós tinha
para com Deus, que por ser impagável, estávamos destinados à prisão, à escravidão eterna. Contudo, irmãos, sem que fizéssemos por merecer, Deus, em sua bondade, nos perdoou. Portanto, Ele espera que façamos o mesmo. O cristão que foi perdoado dos seus pecados e recusa perdoar o seu irmão, seu conservo no Evangelho, ele terá seu perdão revogado. A coisa é séria, isso é muito sério. As ofensas das pessoas contra a gente, irmãos, não são nada perto das ofensas que o Pai Celestial deixou de levar para nós, em nossa conta. Quando ele diz, olha, um devia 200 denários, quem estava dizendo, filho, o que eu entendo, irmãos, a dívida que eu tenho com Deus é maior do que qualquer coisa que uma pessoa possa fazer de mal contra a minha pessoa, porque na cruz do Calvário foi derramado sangue pela minha vida, e se Jesus voltar hoje é vida eterna. É isso que Jesus estava dizendo. Irmãos, a falta de perdão é uma prisão. Há pessoas que estão doentes, estou falando no corpo físico, por falta de perdão. Quem não perdoa está preso, é o que diz aqui o versículo 34, irado o seu Senhor entregou os torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Além de ser preso, irmãos, aquele homem seria torturado como forma de punição. A prática do ministério que nos revela, irmãos, que Jesus falou em figura nessa parábola, é uma realidade espiritual na vida daquele que não perdoa. E para com esse negócio, o senhor não sabe o que fulano fez comigo, o senhor não queria estar na minha pele, e você queria estar na pele de Jesus? Você queria sofrer o que ele sofreu por causa de mim e de você? Essa questão de perdão é muito séria, irmãos, porque aqui está dizendo que quem não perdoa, aquele homem por não perdoar foi entregue aos torturadores. Os demônios amarram a vida daqueles que retêm o perdão. Suas torturas, irmãos, aplicadas são as mais diversas: angústia, depressão, enfermidades, debilidade física. Torturadores, perturbadores. Se você olhar o livro de Hebreus, tem uma passagem lá que diz assim, olha, e não deixeis que a raiz de amargura brote no seu coração, para que não vos perturbe. É impressionante, mas é a realidade. Existem crentes perturbados por falta de perdão. Só você lá em Hebreus, eu procuro depois te dar uma passagem que diz que a raiz de amargura para que não vos perturbe. E aqui ele está dizendo, olha, entrega na mão dos torturadores, ele não quis perdoar. A falta de perdão produz dano maior em quem está ferido do que aquele que feriu. Aquele que feriu, irmãos, ele está aí. Às vezes não está nem aí. Por isso que eu sempre digo, irmãos, quem precisa perdoar, já não basta o primeiro sofrimento. Por que acrescentar um outro mais, que é a mágoa? Alguns acham que o perdão é um benefício para o ofensor. Porém, eu digo, irmãos, que o benefício maior não é o que foi dado ao ofensor, mas sim o perdão, o que o perdão produz na vítima, naquele que está ferido. Sem perdão não há cura. A doença interior só se complica, irmãos. É a saúde espiritual, emocional e física das pessoas ressentida, ela está seriamente afetada. Quantas coisas você está carregando lá da sua infância, quantos traumas você está carregando? Olha, não quero nem mais olhar na cara do fulano. Não vou ficar mais nessa igreja não, por causa do Beltrano. E você vai para o céu como, se Beltrano for? Vai falar, Senhor, bota ele a quarteirão de distância. Se possível, entre a minha rua e a dele, cria um muro de Berlim. Como? Como? Eu vejo às vezes pessoas, não vou, eu já falei isso aqui milhões de vezes, eu não vou com a cara do ciclano, e está muito bom, você já tem uma, deixa de ser olho grande, porque tu quer duas. Já está com a tua cara e está muito bem.
As pessoas, irmãos, estão perdendo as bênçãos por falta de perdão, porque elas acham que a pessoa não merece o perdão. Querido, você precisa entender que o perdão, ele beneficia a vítima e não o ofensor. Volta para Mateus capítulo 20, capítulo 5. Mateus 5, 25. Entre em acordo depressa com seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá, enquanto não pagar o último. Irmãos, eu não sei exatamente como está ou como é essa prisão, mas eu sei que Cristo não estava brincando quando falou dela. Eu não sei exatamente como é essa prisão, mas Cristo não estava brincando. A falta de perdão me prende e pode prender a vida de mais alguém. Isso é um fato comprovado, irmãos. Eu tenho presenciado, irmãos, gente que esteve presa por tantos anos e, ao decidir perdoar, foi imediatamente livre. Isso também pode acontecer com você. Basta decidir perdoar. Basta você liberar o perdão. Como deve ser o perdão? A pessoa tem que pedir o perdão ou merecê-lo para poder ser perdoada? Não, irmãos. Nós devemos perdoar como Deus nos perdoou. Você acredita que quando você erra, você falha? Só quem acredita vai dizer glória a Deus. E você dobra o seu joelho e você confessa um pecado, ou você confessa um arrependimento genuíno e você crê que Deus te perdoou, diga glória a Deus. E assim você deve perdoar as pessoas. Assim você deve perdoar as pessoas. O nosso perdão e reconciliação horizontal tem que seguir o exemplo que Deus em Jesus praticou para conosco, irmãos. Deixa eu te fazer uma pergunta: o que você fez por merecer o perdão de Deus? Fizemos por merecer o perdão de Deus? Não. Então, o nosso ofensor, aí é que é difícil, mas é a realidade. Não fizemos por merecer o perdão de Deus. Então, o nosso ofensor também não precisa fazer por merecer. Será que eu posso ouvir um amém? Você pode dizer isso para quem está do seu lado? O teu ofensor não precisa fazer por merecer o perdão. Agora ele vai ter que vir aqui me pedir perdão. Agora ele vai ter que se humilhar. Bem feito, eu falei. Ah, para com isso, irmãos. Bem feito era coisa de criança. Quando caía bem feito, teu nariz está mal feito. É coisa de criancinha. Não, agora não, ele vai ter que fazer alguma coisa. Fazer alguma coisa, irmãos. Fazer o quê? Quando alguém me ofende e vem me pedir perdão, e aí eu vou descontrair, e ela, pastor, o que eu faço para merecer o seu perdão? Eu falei, filho, só me levar numa churrascaria. E lá toda a tua dívida vai ser selada e você vai pagar a conta. Aí eu falei, meu irmão, tá, não tenho tempo. Eu falei, então mostra que tu me perdoa. Passa no mercado e compra uma picanha argentina.
Irmãos, perdão é um ato de misericórdia, de compaixão, não tem nada a ver com merecimento. Aí você está preso, tua vida está presa, 2020 está chegando, e você não resolve essa pendência, porque você está com esse negócio na sua cabeça, fulano não merece. Irmãos, eu mereço, você não merece, nós não merecemos nada, na verdade, não sou nem digno de estar aqui, estamos aqui por causa da graça de Deus. Você pode dizer glória a Deus? Tem nada a ver por merecimento não, irmãos. Olha o que Paulo diz aqui, rapidinho, queridos. Eu tenho que correr, avançar. Efésios capítulo 4, versículo 32. Por essa razão, deixa eu ver se eu acho aqui. E este é o mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Espera aí, que eu li o 5, agora é o 4. Estava longe. Olha o que Paulo diz, Efésios 4, 32. Sejam bondosos e compassivos uns para com, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os... Você pode dizer para quem está do seu lado, sorrir e falar assim, olha, seja bondoso e compassivo comigo. Agora fala para ela, eu prometo não abusar da sua bondade. Porque tem gente que abusa da nossa bondade. Irmãos, o apóstolo Paulo falou aos Efésios que o perdão é fruto de um coração compassivo e benigno, bondoso. O perdão, irmãos, flui da benignidade do coração, e não por haver ou não benignidade no ofensor. Uma vez Pedro perguntou para Jesus, querendo saber o limite de vezes que existia para perdoar alguém. E ele foi surpreendido quando Jesus disse, olha, perdoar 7 vezes? Não, é 70 vezes 7. O que Jesus estava dizendo? Ele declarou que mesmo se alguém repetir a sua ofensa contra mim por 490 vezes, ainda assim deve ser perdoado. Irmãos, eu confesso para você, só Jesus na nossa vida. O cara vai te ofender 490 vezes e você vai ter que perdoar. Oh, glória! 490 vezes o cidadão te faz a mesma coisa. Você entende, irmão? Jesus não... Quando Jesus disse, olha, você vai ter que perdoar 490 vezes, Jesus não estava se prendendo a números, mas ele estava tentando remover o limite imposto na mente dos discípulos para perdoar, porque Pedro disse, não, olha, é 7, não, Jesus não estava preso com o número, ele queria remover isso, não existe limite para perdão. Eu fico pensando o que seria de nós sem a misericórdia de Deus. Queridos, se nós estamos aqui nessa noite, é porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Quantas vezes Deus já nos perdoou? Alguém pode contar? Quantas mais Ele vai nos perdoar? Se devemos perdoar, queridos, como também Deus nos perdoou em Cristo. Quantos acreditam que devemos perdoar como Deus nos perdoou em Cristo? Então, filho, não há limite de vezes para o perdão. Aqueles irmãos que reconhecem, irmãos, que não há saída a não ser perdoar. Não tem como, tem que haver perdão. Sabe, você precisa liberar perdão. Perdão não é um sentimento, irmãos, é uma decisão. Perdão também é uma atitude de fé. Perdão não é por merecimento, logo não tenho motivação alguma em minhas emoções em perdoar. Não me lembro de ter sido lesado, mas libero aquele que lesou. O que é perdão? Perdão não é amnésia. Perdão é lembrar sem sentir a dor da ferida.
Aí você vai olhar para a pessoa, não, ela não me fez isso. Só que aquilo ali já não me causa mais dano. É preciso fé para perdoar, irmãos. É isso que a gente precisa, sabe, entender. Eu quero encerrar dizendo para você nessa noite, lute contra a mágoa. É preciso tomar a decisão de esquecer o que houve, remover, sabe, renovar somente o perdão de Cristo, em vez de ficar ali com aquela dor que vai e volta, vai e volta, vai e volta. Jesus disse, olha, vosso Pai Celeste vos perdoará. Hoje Deus está dizendo à igreja, resolva suas pendências e prepare-se para em 2020 receber uma chuva de bênção que eu vou derramar sobre essa igreja. Mas resolva a sua pendência, meu irmão. Eu creio que em 2020 você vai viver um crescimento absurdo na sua vida. Sabe, não termine ou comece o ano preso, pelo contrário. Resolva suas pendências e creia que em 2020, você vai voar como uma águia. Resolva suas pendências, queridos. E em 2020, viva o melhor de Deus para a sua vida. Perdão não é por não vou perdoar porque ele não merece. Se Deus olhasse para nós por merecimento, irmãos, hoje estaríamos no inferno. Essa é a realidade. Ainda bem que Deus não olha para o nosso merecimento. E a gente não tem que perdoar, não merece não. O que Ele fez comigo foi muito grave. E as coisas que nós fazemos para Deus, irmãos. Quantas coisas nós entristecemos o Espírito Santo. Eu quero dizer uma coisa para você. Perdoe enquanto há tempo. Ame. Resolva suas pendências, irmãos. Porque a coisa é muito séria. Jesus disse, se você não perdoar, o vosso Pai Celestial também não vai te perdoar. Seu perdão é revogado. E às vezes a gente fica de tanta picuinha, de tanta meninice. Quando é que vai crescer? As situações que a gente... Irmãos, essas situações que acontecem, essas pessoas que nos ferem, para mim elas me levam a uma coisa, a um amadurecimento. Essas pessoas que falam isso, vou sair da igreja, pastor isso, pastor aquilo, pastor aquilo outro, fulano é isso, fulano aquilo. Irmão, tudo coopera para o teu bem. Você quer ser uma pessoa paciente? Amém? Quantos querem ser pacientes e digam glória a Deus? Diga para quem está ao seu lado, Deus só vai colocar no seu caminho pessoas difíceis, pessoas chatas. Deus só vai colocar no seu caminho cri-cri. Deus só vai colocar no seu caminho mala sem alça, com pedra, na chuva e de papelão. Deus só vai colocar pessoas para te perseguir. Pastor, eu amo tanto a minha sogra, mas por que Deus não leva ela? E eu fico pensando, imagina se você não amasse. Irmãos, aprenda. Muita coisa não aconteceu na sua vida por falta de perdão. Você não merece, eu não mereço, mas Ele entregou a vida dele por nós. Às vezes eu falo para minha esposa, naquele momento de raiva, eu te amo, mas você me enerva. Sabão e pó, amo e me enerva. Irmãos, gente que está dentro de casa sem se falar. Gente que não se fala na igreja. Está errado. Está errado. Eu falo com tristeza. Conheço pastores que não se falam. Eu fico pensando, como é que esses caras vão achar que vão chegar no céu? Tem como, irmãos. Não é Reinaldo? Bíblia. Vamos nos preparar para o batismo. Resolva suas pendências. E 2020 vai ser 3 vezes melhor do que 2019.